Você já conheceu uma pessoa egoísta? Sabe, a gente vive num mundo hoje que, infelizmente, cada vez mais as pessoas fazem as coisas somente por interesses pessoais. As pessoas só fazem as coisas por aquilo que elas podem ser beneficiadas, ou então eu só vou investir em algo se aquilo ali for de alguma forma me beneficiar, porque senão eu não vou nem perder tempo com aquilo. Bom, talvez você já deva ter visto essa forma de pensar. Talvez você pense assim, ou aí você deve conhecer alguém também que age, pensa dessa forma. E bom, é sobre isso o vídeo de hoje. Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre egoísmo e como que o egoísmo muitas vezes ele é de forma um pouco que involuntária, uma maneira meio que inconsciente, de que muitas vezes a gente age sendo egoísta, mas não querendo ser, ou pelo menos não achando que estamos sendo. E olha, tem uma frase que eu gosto bastante, que você provavelmente já deve ter visto, que é aquela frase que você é a média das 5 pessoas ao qual você anda. Bom, eu não vou falar aqui nas questões sobre isso está certo ou errado, mas na verdade isso tem um fundo sim, é comprovado de que as pessoas ali que estão mais próximas ao seu redor, elas acabam te influenciando, mas eu quero te trazer aqui o contexto dessa frase em si, a aplicação que muitas vezes andam se fazendo, e principalmente nos dias de hoje. A gente vive um mundo que cada vez mais a gente está tentando evoluir, e graças a Deus a gente tem que evoluir mesmo, mas muitas vezes a gente, numa busca exorbitante pela mudança, uma busca exorbitante ali, sabe, pelo seu protagonismo, pelo seu desenvolvimento individual, seu desenvolvimento pessoal, né? A gente acaba sendo egoísta nesse sentido. E aí eu quero te trazer uma reflexão a respeito dessa frase. Querendo ou não, a gente é influenciado, sabe, pelos meios que a gente está, a gente é influenciado pelo ambiente ao qual a gente está inserido. Então, realmente, sim, as 5 pessoas ali mais próximas de você, elas vão ter um papel significativo na sua maneira de agir, no seu comportamento. E aí a gente vai falar sobre isso. Não sobre como que isso acontece, até porque eu acho que já deve ter algum vídeo aqui no canal sobre isso, senão já segue lá no Instagram que eu vou estar comentando sobre essas coisas depois. Mas o foco aqui é que muitas vezes a gente acaba se tornando egoísta pensando somente em nós mesmos. Eu acho que nunca eu vi tantas pessoas querendo se desenvolver, querendo ter um desenvolvimento pessoal, querendo focar em si próprio, sabe? A gente agora tem um fenômeno aí, as academias estão lotadas. Se você costuma frequentar uma academia, eu com certeza aí, eu devo ter certeza que você deve estar enfrentando isso, né? Uma superlotação. Nunca teve tantas pessoas preocupadas consigo mesmas, né? Em busca desse desenvolvimento pessoal. E isso é maravilhoso, é legal. Mas o que eu quero estar falando aqui com você é sobre muitas vezes motivações erradas no nosso coração, motivações que acabam sendo egoístas e que muitas vezes nesse cenário, nessa jornada, a gente acaba indo na direção errada. A gente acaba tendo as intenções erradas e a gente acaba pegando os caminhos ao qual a gente não deveria tomar. E aí, sabe, nessa jornada das 5 pessoas que elas vão influenciar você, muitas vezes a gente tem vários coaches que falam aí para você largar aquelas pessoas que não acrescentam nada para sua vida, relacionamentos tóxicos, entre outras coisas. E aí então você buscar somente estar rodeado de pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão te levar para cima, vão te levar para um próximo nível e que você tem que isso e aquilo. E, em parte, eles estão certos em relação ao ambiente que você está inserido. Sabe, se você está num ambiente que só te puxa para baixo, um ambiente que só te prende, um ambiente que é tóxico, que só faz você se sentir mal, realmente você tem que sair desses ambientes, pelo menos dar uma distanciada assim desses ambientes, para que você consiga, sabe, melhorar, para que você consiga progredir. Só que, muitas vezes, a gente pega uma filosofia, né, essas filosofias assim, aí a gente acaba sem refletir tanto a respeito delas, que a gente acaba tendo umas motivações erradas pra gente estar fazendo isso. Você acaba querendo se desenvolver pessoalmente, mas aí você acaba pensando só em você. E, sabe, quando a gente trata, né, sobre o Evangelho, sobre Jesus e sobre o Reino de Deus, a gente vai ver que o convite de Jesus pra gente é que a gente seja a luz na vida das pessoas.
de que a gente seja a luz na escuridão e de que nós venhamos a fazer a diferença, de que nós não venhamos a nos conformar com os padrões que existem no mundo, mas de que, muito pelo contrário, a gente transforme o mundo, né, a partir dos padrões do reino de Deus que agora estão imprimidos em nós. Mas muitas vezes, né, a gente tem esse pensamento aí dos 5 amigos e tudo mais. Eu não estou dizendo aqui para você que é certo ou errado, mas eu quero te trazer uma reflexão. Uma reflexão primeiro que é a seguinte: pense que se você só tiver com essas 5 pessoas, né, você foi levado a pensar que você tem que ficar só com as pessoas que vão te levar para cima. Esse tipo de mentalidade, de pouco em pouco, vai fazendo com que você acabe perdendo ali o interesse de se relacionar com pessoas que talvez não te beneficiem. E aí, de pouco em pouco, você vai acabando se tornando uma pessoa interesseira sem você perceber. E aí, então, você vai estar num ambiente em que talvez as pessoas não tenham um conhecimento filosófico, talvez elas não tenham ali um desenvolvimento pessoal, talvez não tenham conquistado o carro dos sonhos, ou então elas não possam te dar uma mentoria financeira a qual você gostaria. E aí essas pessoas podem acabar sendo desinteressantes para você. Uma vez que você embarcou nessa jornada do desenvolvimento pessoal, você pode estar olhando para essas pessoas que talvez não tenham nada a oferecer ali, né, de maneira como conhecimento ou então financeiramente. E aí você pode acabar se desinteressando e parando de andar com elas, porque uma vez que elas não agregam na sua vida, então elas estão ali, né, sendo um peso para você. E aí então você pode acabar gerando ali essa separação e acabar deixando essas pessoas por fora, deixando essas pessoas de lado, e aí você começa a andar só com pessoas que vão te beneficiar, que vão estar te jogando para cima. E olha como que isso é um pouco egoísta, porque você agora não pensa mais nas outras pessoas, você não pensa mais que as pessoas também são pessoas, que elas são seres humanos, que por mais que elas não tenham uma mentalidade de desenvolvimento pessoal, por mais que elas não tenham um coach, por mais que elas não tenham ali aspirações financeiras, astronômicas, elas ainda são pessoas e elas são importantes, e principalmente são importantes para Deus também. E muitas vezes a gente vai acabando selecionando tantas pessoas que a gente vai fazendo essa categorização. A gente vai desvalorizando pessoas e valorizando outras. E aí então a gente vai criando esse cenário em que a gente acaba sendo egoísta. Egoísta é o qual a gente não gosta mais e não se permite ter um tempo com uma pessoa que talvez não tenha nada a oferecer, ou pelo menos a gente acredita nisso, né? Que muitas vezes a gente tem essa ideia, né? Se ela não tá onde eu quero chegar, talvez ela não tenha nada para oferecer para mim. Esse pensamento ele vai fazer com que aos poucos eu me segregue das pessoas e eu me separe delas, com que haja esse distanciamento entre nós, entre a gente, e não é o que Jesus gostaria que acontecesse. E sabe, é muito triste, porque quando a gente para pensar, se você olhar para 5 pessoas aí, né, essas 5 pessoas que você agora tá buscando influenciar você e te levar para um outro nível, você não tem nada para oferecer para essas pessoas. Bom, tipo, essas pessoas já estão num canto grandioso, então uma vez você vai ter que partir do zero para embarcar nessa jornada em que você vai rumo em direção aos sonhos, vai nessa jornada do desenvolvimento, da aprimoração pessoal. E aí, nessa jornada, você vai se envolver com essas pessoas, mas você não vai ter nada para oferecer para elas. E aí, olha como que isso é interessante, porque você vai estar sendo um peso, assim, para essas pessoas, e aí você vai gostar de estar lá, você vai gostar de que essas pessoas, elas de certa forma, iluminem você, e elas abram o seu campo de visão e te levem para um outro nível, mas muitas vezes a gente não está disposto a parar e se envolver com uma pessoa que está num nível, assim, de conquista menor do que o nosso, porque a gente olha para elas e pensa que talvez elas vai ali nos atrapalhar. E olha como isso é muito louco, porque de certa forma isso mostra evidentemente o nosso egoísmo e uma hipocrisia da nossa parte, quando a gente só quer ser beneficiado, a gente só quer que os outros agreguem na nossa vida, mas a gente não se permite pensar que nós também devemos acrescentar na vida de outras pessoas também. E é justamente o convite que Jesus tem pra gente, o convite da gente ser a luz na escuridão, de que eu não vou deixar para trás aquelas pessoas que ali ficaram, que não estão querendo ir para o nível ao qual eu estou querendo ir, mas eu vou, de alguma forma, através da minha vida, através da mensagem que Deus colocou dentro de mim, iluminar a vida daquelas pessoas, ser um canal de esperança para elas e quem sabe
através da minha vida, mudar a perspectiva dela e fazer com que ela também queira ir em direção a algo mais grandioso, a algo melhor, a voos maiores. E aí, então, um dia você teve essa ideia de comprar essa ideia, né, dos coaches, essa ideia de desenvolver pessoalmente, se desenvolver pessoalmente. Isso é legal, você tem que fazer isso mesmo, mas não se esqueça que por mais que as pessoas, elas aparentemente não tenham nada assim, né, a acrescentar na sua vida, elas são pessoas e elas são muito importantes. Elas têm um valor extraordinário para Deus. Todo mundo é igual para Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. E, cara, que a gente tenha amor pelas pessoas que ainda não decidiram, sabe, se desenvolver, ou então pelas pessoas que querem estar onde está. Que a gente não fique numa mentalidade egoísta de se relacionar com as pessoas somente quando elas podem me beneficiar de algo. Mas de que a gente saiba e lembre que a gente é devedor de Deus. Sabe, Deus, ele foi o cara assim que a gente mais deve para ele. Uma vez que ele perdoou a gente dos nossos pecados, não tem coisa que a gente poderia pagar para Deus. E aí a gente não acrescenta nada assim na vida de Deus, sabe? E aí a gente, tipo, é meio que tá ali, a gente tá sendo só abençoado, mas e quando você tem um irmão, você tem uma pessoa ali do seu lado que tá precisando, e a gente não se compadece de amar, de oferecer ajuda, apoio e tentar levantar esse irmão, assim como Deus uma vez levantou a gente tá sendo egoísta, porque a gente tá pensando só na gente, a gente tá pensando só em nós mesmos. E o convite de Deus, o convite de Jesus pra gente é que a gente não viva uma vida assim, mas de que a gente viva uma vida em que os nossos interesses pessoais, eles agora não importam. Agora o que importa é o interesse do reino, é os interesses de Deus. É onde agora o amor ao próximo, ele vai se sobressair ao amor a mim mesmo. E aí então eu vou olhar para uma pessoa e aí eu vou amar ele, assim como eu me amo também. Então se eu me amo, eu vou ter que amar aquela pessoa. E aí eu vou amar ela porque também Deus me amou primeiro. E aí agora a gente tem essa metodologia no reino de Deus. E aí o convite, né, de hoje, né, a reflexão que eu trago pra gente é de que a gente não esqueça das pessoas que ficaram assim para trás, das pessoas que ainda não foram alcançadas por Deus, ou então das pessoas que já foram alcançadas, mas elas não tiveram um start, ou então talvez para elas não seja interessante, sabe, se desenvolver financeiramente, ou então ter a casa dos sonhos, viajar para Dubai. Porque muitas vezes a gente compra essas ideias que muitas pessoas pregam na internet de que você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que sonhar, você tem que bater metas, bater planos. Mas para algumas pessoas isso não é legal. Tem gente que já tá feliz com o que tem e para elas tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Então, que a gente não seja egoísta de pensar que só porque os meus sonhos são assim, porque eu penso dessa forma, que a outra pessoa tem que pensar também. E também eu não posso pensar que se essa pessoa não pensa dessa forma, eu tenho que deixar ela de lado porque agora ela é um peso na minha vida. Mas muito pelo contrário, eu tenho que olhar para ela com amor, olhar para ela como Jesus olharia, entender ela, amar ela e ajudar ela da maneira como eu posso ajudar, ser a luz na vida dela. Porque no final das contas esse foi o chamado de Jesus pra gente, o chamado para que nós venhamos a ser a luz na escuridão, nós venhamos a ser o canal de esperança. Nós vamos às pessoas que, por mais que essas pessoas não tenham como ali, né, acrescentar algo na sua vida, ou então elas vão ali te beneficiar de alguma forma, você não faz as coisas por benefício. Mas a gente faz as coisas agora porque nós fazemos primeiramente para Deus. Nós fazemos por amor a essas pessoas. Então, que o nosso coração ele venha a arder, ele venha a ser cheio do amor de Deus, para que cada vez mais a gente olhe para as pessoas e a gente ame elas, assim como Deus ama cada um de nós. Então, lembrando, eu não estou contra aqui o desenvolvimento pessoal, você deve sim se desenvolver, ter sonhos, projetos e principalmente desenvolver o sonho e o chamado que Deus colocou dentro de você. Mas você nunca deve esquecer, a gente nunca deve esquecer das outras pessoas. Das pessoas que por mais que ali aparentemente elas não estejam ali, né, na direção que a gente quer, ou então elas não estejam de certa forma agregando valor, assim, um conhecimento, um know-how, então uma mentoria, por mais que essas pessoas às vezes não tenham nada a oferecer pra gente, a gente tem que amar essas pessoas e lembrar que nós que somos o canal.
E aí, então, uma vez que nós somos alcançados por Deus, uma vez que nós somos impulsionados a voar para cantos maiores, nós também devemos ter a compaixão de olhar para um irmão, de olhar para uma pessoa que ainda não está voando voos altos, uma pessoa que ainda não chegou naquele canto, naquela revelação que Deus tem para a vida dela, ou então uma pessoa que simplesmente não tem o sonho, ou então o projeto que Deus tem para a sua vida, talvez o dela seja diferente. E independentemente do que seja, a gente tem que ter a humildade no nosso coração, de olhar para aquela pessoa e amar ela também, de se relacionar com as pessoas não por interesse daquilo que a gente pode ou não ganhar com o relacionamento, mas de que a gente se relacione com as pessoas por quem elas são. A gente se relacione com as pessoas por mais do que aquilo que elas podem acrescentar na nossa vida. Então, sabe, seja Jesus na vida das pessoas ao seu redor. Seja Jesus onde quer que você vá. E por mais que as pessoas não tenham nada para acrescentar na sua vida, assim, sabe? Por mais que elas não tenham ali, vão te dar uma mentoria, ou então vão te dar um curso de finanças, ou seja lá o que for, mas que você não faça as coisas com motivação de ganhar algo, né? Que a gente não seja egoísta, mas de que a gente faça por amor. De que a gente faça tudo por amor. E aí, então, ganhar um carro, ganhar uma mentoria, realizar os sonhos, isso tudo vai ser consequência. Porque, sabe, se a nossa esperança é só para as coisas que a gente pode ter no mundo, é só para as coisas, para bens materiais, nós somos as pessoas mais tristes e dignas de compaixão que existem. Então, que o nosso coração, ele venha estar alicerçado em quem Deus é, e de que a nossa esperança venha estar em algo eterno, algo que vai muito além do que aquilo que o mundo pode me oferecer, ou do status que eu posso conseguir chegar, mas de que, na verdade, a nossa mentalidade, ela venha estar em quem Deus é. E que quando a gente pare para aplicar isso nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, de que nós venhamos a nos relacionar genuinamente com as pessoas. De que não venhamos buscar a ser beneficiados, de que a gente não venha buscar um relacionamento só por aquilo que o relacionamento pode me dar ou não. Aí eu vou me relacionar com um amigo que ele vai me dar acesso a conhecer pessoas grandes, ou então uma pessoa que pode me dar ali dicas de finanças, mas de que muito mais do que isso, sabe? Que além dessas coisas que são irrelevantes, que eu seja amigo das pessoas, de que eu me relacione de uma maneira genuína, de que eu me relacione com as pessoas não por interesse, não sendo egoísta, mas por quem elas são. E que também, por mais que uma pessoa não tenha algo para acrescentar na minha vida, por mais que ela não tenha assim um curso de finanças para me dar, ela não tenha uma mentoria, que ela não tenha um carro, ou que ela não possa assim me beneficiar fisicamente, financeiramente, ou seja lá como for, de que eu me relacione com todas as pessoas por quem elas são e não por aquilo que elas podem dar pra gente. E que saiba, sempre vai ser melhor dar do que receber. Então, que nós venhamos a dar mais, que nós venhamos a dar tempo, que nós venhamos a dar amor, que nós venhamos a dar empatia, que nós venhamos a dar os nossos corações aonde quer que nós vamos. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Victor Bandeira, tem vídeo toda segunda-feira aqui, então já clica aí em se inscrever, curte, compartilha esse vídeo, porque aí você vai estar me ajudando a levar Jesus para cada vez mais pessoas. E aí, então, eu peço que se você gostou, você compartilhe com alguém. Mande essa mensagem para uma pessoa que talvez ela não está sendo muito legal, ela está sendo um pouco egoísta. Talvez seja de uma maneira inconsciente, mas manda esse vídeo aí para dar um toque, para Deus falar com ela. E, bom, se você é essa pessoa que talvez está assistindo esse vídeo, você fala assim, poxa, Vitor, eu acho que realmente eu sou essa pessoa que só tô me gastando ali, eu só tô ali buscando ser beneficiado, mas eu realmente venho sendo egoísta, que eu não venho a me relacionar com as pessoas por quem elas são, mas somente por aquilo que elas podem me dar. Que você saiba que você pode viver uma vida nova em Jesus. Você pode ter a chance agora de se arrepender de tudo isso, de viver uma vida leve, de viver uma vida que, principalmente, acima do que qualquer coisa que essas pessoas podem dar para você, só Jesus, no final das contas, ele vai conseguir dar aquilo que a gente realmente precisa, que é ele. A gente tem um vazio nos nossos corações também de Jesus. E enquanto nós não tenhamos Jesus dentro de nós, enquanto ele não nos preenche, nós vamos estar sempre buscando ser beneficiados, nós sempre vamos estar buscando fazer com que de alguma forma esse vazio seja preenchido.
Mas a notícia que eu quero te dar, para você que está assistindo esse vídeo hoje e ainda não conhece Jesus, é que só Jesus ele vai realmente preencher o vazio que existe dentro de você. E sabe, Jesus ele nos enche de uma forma tão grande que ele vai transbordar você. De uma maneira que agora o que ele depositar dentro de você, você não vai ter como passar por alguém e não conseguir derramar sobre a vida daquela pessoa. Você não vai conseguir agora beneficiar as pessoas porque um dia Deus beneficiou, porque um dia Deus amou você. E agora você vai viver uma vida de amor com Ele. Para você viver essa vida totalmente nova, para você viver essa vida com Jesus, é muito simples. Basta você saber que Jesus está aí com você agora. E basta você abrir a porta do seu coração para Ele poder entrar.